Eu quero convidar para vir aqui à frente as nossas irmãs Edilene, Elza. Elas vão nos ajudar aqui na entrega dos elementos. Nós vamos ficar em pé se puderem, e nós vamos fazer a leitura de 26 a 30. Podem acompanhar. Eu farei a leitura. 1 Coríntios, no capítulo 11. Vamos ler de 26 a 30. Tendo terminada a leitura, a irmã Elza estará orando, agradecendo ao Senhor por esse momento. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Deus está orando. Oremos. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento que estamos aqui na Tua presença, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai querido. Um fato maravilhoso, ó Pai, é que o Senhor tem dado, Deus, o Teu único Filho, ó Pai, para morrer em nosso lugar, Senhor. Muito obrigada, Deus, por esse momento tão marcante na nossa vida, Pai. E aqui estamos neste momento, Senhor, para celebrar, Senhor Deus, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem, ó Deus, nos dado, orientado a nossa vida, Senhor Deus, para que possamos, ó Pai, andar no Teu caminho, fazer a Tua vontade, porque, ó Deus, a Tua vontade é boa, Senhor Deus, das nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, e pedimos ao Senhor que continue, ó Pai, com esta celebração, Senhor, nos ajudando para que possamos, ó Pai, a cada dia fazer a Tua vontade, Senhor. Está mostrando, ó Pai, o quanto é maravilhoso te servir, ó Pai. Obrigado por essa cerimônia, Senhor Deus, cerimonial, ó Deus, estamos fazendo agora na Tua presença, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, nos ajude para que nunca venhamos esquecer desses momentos, Senhor. Obrigado por tudo, nós oramos agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. E sempre nesse momento, nós reforçamos essa palavra que nos deparamos com duas ordenanças que o Senhor tem deixado para a sua igreja. A primeira ordenança, ela é o batismo, e o batismo ele ocorre logo após a conversão. Às vezes as pessoas se demoram um pouquinho mais, né, para se batizar, que é um testemunho público da morte para o mundo e vida para Cristo. Uns demoram um pouco mais, outros já com mais rapidez, mas é uma ordenança, uma das duas ordenanças que o Senhor deixou para a sua igreja. E tudo quanto Ele nos ensinou para nós fazermos, Ele mesmo fez. Passou pelo batismo. A segunda ordenança, que é a celebração da ceia, Ele também celebrou a ceia, né? Ceou com seus discípulos. Ele nos ensinou sobre a obediência, sobre a contribuição, sobre tudo Ele nos ensinou. Então nós convidamos nesse momento para você participar. A Bíblia, que nós lemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, nos ensina sobre a celebração da ceia, que é o memorial da morte de Cristo. Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Então, nós temos muito tempo para nós confessarmos os nossos pecados, nos acertarmos com o nosso Deus, e Ele é um Deus misericordioso, bondoso, está sempre pronto a nos perdoar após o arrependimento. Ninguém deve dizer: olha, eu vou ficar agora o restante da minha vida muito tempo sem participar da ceia. Não pense
Irmãos, tomando o pão, ele diz: esse é o meu corpo, que é partido por vós, tomai, comei. E esse é o cálice da nova aliança, que firmamos com o nosso Deus, somente através de Jesus Cristo, que não há outro mediador. Então assim ele nos ensina: em memória de Cristo, comamos e bebamos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Os amigos, irmãos, podem sentar. Agradecemos ao nosso Deus. Do que com palavras. Palavras ajudam, não é? Mas as nossas atitudes, nosso comportamento, o que nós fazemos, como nós nos ocupamos, as verdades que sustentamos, nossos filhos, eles estão sempre olhando para nós. Então, costumo dizer que para ser pai é um privilégio, mas também uma grande responsabilidade. E o Senhor, ele tem dado instrução para nós. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Creio que nessa noite a palavra não será muito longa. Abra em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Eu vou fazer a leitura. Os irmãos poderão acompanhar atentamente. Irmãos, o meu óculos aqui ficou com uma alça só, agora há pouco, só desse lado aqui. Eu não posso ler sem ele, né? Então, mas é um momento que isso aconteceu exatamente agora, tá? Exatamente agora, mas Deus estará nos sustentando. Deuteronômio capítulo 6, vou procurar não me mexer muito. A partir do verso 1, depois vamos citar outros versículos também, mas de 1 a 8, que nos diz aqui a palavra do Senhor. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar a possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam ao Senhor seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados,
Portanto, escute Israel e tenham cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que emana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes prometeu. Escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Vocês as inculcarás a seus filhos, e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Eu quero ler agora de início somente até o verso de número 9. E nós percebemos nesse capítulo 6 uma grande instrução para nós pais. Eu coloquei aqui como um título, ou como um tema: obedecer para ser bem-sucedido. Quando nós lemos o capítulo 28, também de Deuteronômio, nós aprendemos, nesse capítulo 28, que obedecer aos mandamentos do nosso Deus é o que traz bênçãos. E nesse mesmo capítulo nos traz que quando nós não obedecemos, aí nós não recebemos as bênçãos. Aí nós começamos a perceber e a entender com muita clareza que para sermos abençoados, para sermos bem-sucedidos, se faz mister, ou se faz necessário, que nós obedeçamos ao Senhor. Quando Josué, recebendo a incumbência como sucessor de Moisés, quando naquele momento ele recebe essa incumbência, ele também recebe a instrução que a lei do Senhor ele deveria obedecer, não se desviar dela nem para a direita nem para a esquerda, para que ele pudesse ser bem-sucedido, para que ele pudesse cumprir o plano de Deus, que era conduzir ou continuar conduzindo o povo para entrar na terra prometida. E aí, irmãos, eu começo a pensar na nossa vida aqui como uma caminhada, porque a nossa vida é como uma caminhada até chegarmos a Jerusalém celestial, a Canaã celestial. E durante a nossa caminhada, nós não podemos esquecer dos mandamentos, dos estatutos do nosso Deus. E além de nós não esquecermos, para nós obedecermos de fato, o Senhor ele coloca sobre nós, e nesta noite em especial, como falando dos pais, ele coloca sobre nós a incumbência e a responsabilidade de que nós transmitamos esses ensinos aos nossos filhos, para que eles possam ser bem-sucedidos. Nós somos em obedecer e queremos que os nossos filhos também sejam bem-sucedidos. E para que isso seja uma realidade, para que isso aconteça, se faz necessário que eles conheçam do mandamento e que eles obedeçam ao mandamento. O nosso Deus tem colocado sobre nós, pais, sobre os homens, a incumbência de transmitir os mandamentos, e a nossa esposa, que é mãe,
ela vai cuidar da instrução. Por isso que a palavra de Deus nos ensina em Provérbios que nós devemos ficar atentos aos mandamentos que são transmitidos pelos pais, aos pais na incumbência da transmissão dos mandamentos, mas fique atento também na instrução de sua mãe. Nós percebemos aí com muita clareza uma importância muito grande de nós fazermos a vontade do Senhor. E nós percebemos também, irmãos, quando lemos esse texto e outros que nos trazem o mesmo ensino, que a fé é acompanhada pela obediência. Não há como separar alguém que tenha fé que ele não obedeça. Irmãos, esses dois caminham juntos. Nós temos fé em Deus e logo nós o obedecemos. Então a fé ela é acompanhada pela obediência. Esse, irmãos, ele é o 5º livro de Moisés, instruindo o povo ao ser estabelecido, para ser estabelecido ali na nova terra. E nós entendemos, irmãos, que há sempre situações novas na nossa vida, que para as quais precisamos estar bem preparados, precisamos estar bem instruídos. Ninguém pode usufruir de uma nova situação, um novo estado, um novo cargo, um novo lugar, se ele não estiver devidamente inteirado e instruído. E essa é a vontade do Senhor, quando fala por Moisés que o povo seja instruído, para que ao chegar lá, pudessem eles ser bem-sucedidos, vitoriosos, equilibrados, tendo uma adoração ao único e verdadeiro Deus. Há um destaque à obediência quanto aos mandamentos, estatutos, juízos. Há esse destaque que o Senhor faz, para que eles não se esquecessem. Porque há algo muito interessante na vida do povo de Israel. O Senhor os ensinava, o Senhor os alertava, o Senhor os instruía, o Senhor os preparava, mas bastava vir qualquer nova situação, parece que eles se esqueciam. Isso tem acontecido, irmãos, para nós também, ou nas nossas vidas. Parece que com o passar do tempo, em novas situações que vão se apresentando, parece que esquecemos de alguns estatutos, de alguns ensinos, de alguns mandamentos, e o Senhor então dá essa instrução, para que obedeçam os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos. Irmãos, esse texto também nos traz, e nós vimos no verso 2, que ao obedecermos, então, a família, toda a família, ela é abençoada. Veja o verso 2: para que durante todos os dias da sua vida, vocês e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, temam ao Senhor seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Nós percebemos que não foi algo destacado num tempo, a necessidade de conhecerem os mandamentos e obedecerem, ou mesmo a instrução para os filhos que eles já tinham. Mas essa instrução deveria se prolongar, para que os filhos dos filhos também pudessem ser instruídos, porque o nosso Deus tem o seu propósito de que todas as gerações sejam alcançadas, de que toda a nossa descendência seja alcançada e seja abençoada. Então não é para um tempo só. Nós vamos instruir de tal maneira que os nossos filhos estarão inteirados, conhecendo de Deus, e os filhos dos nossos filhos também, porque vai seguindo, e assim as bênçãos vão alcançando a todas as gerações.
São conselhos para todas as gerações. Nós vimos aqui no verso de número 3. Os pais têm a incumbência de ensinar seus filhos a amarem a Deus sobre todas as coisas. Vemos esse destaque no verso 5. E de um modo, irmãos, veja, já nesse livro do Deuteronômio, é destacado que isso deve estar no coração. Não deve ser uma cega obediência. Às vezes nós analisamos e até separamos, né, entre aqueles que são de uma determinada nação, como nós brasileiros. Nós temos a Constituição para conhecermos e obedecermos. Lá há direitos e deveres. Mas às vezes os cidadãos, eu tenho conversado com muitos, que eles procuram saber dos seus direitos e deveres, apenas reconhecendo o seu estado de cidadãos, só por isso, que não querem ser acusados e condenados em nada, e querem que seus direitos também sejam assegurados, mas não amam a sua nação, mesmo de coração. Já há aqueles que amam, há aqueles que simplesmente diante de um delito, de algo que é proibido, condenado, simplesmente ele, pela sua personalidade, o seu caráter, não quer fazer. Não porque na lei está condenando, mas porque ele assim já se formou. E na nossa vida espiritual, eu creio que nesse texto, nosso Deus, ele tem deixado bem claro que todos os seus mandamentos e estatutos, todos os seus juízos, deveriam estar no entendimento do povo, mas não só no seu intelecto, como forma de memorizar, de lembrar, mas no seu coração. No seu coração, aquele temor a Deus, aquela queda, a inclinação por fazer a vontade de Deus, em dar um não às coisas que são erradas, já tendo tomado a sua natureza, a sua personalidade, o seu caráter. Irmãos, o verso 7, ele nos traz um ensino de que esta obediência, ela deve ser constante. Para nós termos a certeza de que o nosso Deus está se agradando de nós e que nós estamos fazendo do modo certo, a obediência precisa ser constante. Porque às vezes alguém poderia pensar, vou passar nessa semana 3 dias com muita consagração, bem atento à vontade de Deus, aos seus mandamentos, aos seus estatutos, depois eu vou dar uma relaxada, né? Para Deus isso não é agradável. E o verso 7 ele destaca muito bem essa verdade. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. O que nós aprendemos com esse versículo aqui é constante, a prática e o ensino, e a incumbência daquele que é pai, que tem filhos, sob sua direção, sob sua educação. Então deve ser constante, a todo momento, a todo instante, e por onde andar, os mandamentos sendo transmitidos, sendo ensinados, sendo praticados. E o verso 8 e o verso 9 traz aqui um cuidado muito grande, que todos eles deveriam ter, e eles assim os faziam. Eram como pequenas caixas chamadas filactérios, né, que tinham sobre a sua mão, e aqui no frontal também, com todos os mais de 600 mandamentos. Eles tinham que ter isso. Creio que foi por uma forma de que eles não os esquecessem, mas que também transmitissem aos outros: olha, nós estamos atentos, nós somos obedientes, nós levamos a sério a vontade de Deus, os seus mandamentos, e todos podem ver isso em nós. E assim também, irmãos, deve ser o nosso cuidado, o nosso modo de viver, nossas atitudes, estampando obediência, demonstrando obediência pela nossa atitude, nosso modo de ser, nosso modo de viver,
Que cada um possa ver esse realmente leva a sério os mandamentos de Deus, os seus estatutos, os seus juízos. Irmãos, o Senhor tem muitas bênçãos sobre áreas que ainda nós não trabalhamos, quando nós obedecemos. Há muitas coisas por vir. Irmãos, a obediência ao nosso Deus é como nós construirmos um bom alicerce, porque o edifício vem depois. Irmãos, podem ver, quando eu quero construir uma grande casa, um edifício, eu cuido de toda a estrutura, né? De todo o alicerce, que é das sapatas, das brocas, dos baldrames, né? Eu cuido de tudo isso, porque eu vejo que para o futuro as paredes elas serão erguidas, e muitas vezes poderão ser de alguns andares, mas isso eu vou percebendo depois. Mas antes eu já construí esta estrutura. É algo que eu ainda vou vivenciar, ainda vou colocar em prática. E nas nossas vidas, irmãos, quando nós obedecemos, nós levamos a sério a vontade do nosso Deus, os seus mandamentos, acontece como está relatado aqui, irmãos, nos versos 10 e 11. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês para a terra, que sob juramento prometeu a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e que daria a vocês, uma terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos, que vocês não cavaram, com vinhas e olivais, que vocês não plantaram, e quando vocês comerem e se fartarem, vejam isso. De tudo isso o Senhor deixou bem claro: casas que vocês não construíram, vinhas que vocês não plantaram, poços que vocês não abriram. Mas para isso, irmão, se fazia necessária obediência, porque o Senhor tinha todas essas bênçãos para eles, enquanto eles se mantivessem obedientes na presença do Senhor. E nós vemos, irmãos, como algo importantíssimo, porque os nossos filhos, nós podemos entender como aquele edifício que está sendo construído sobre nós pais, como estrutura que Deus assim estabeleceu, para que eles também sejam o prolongado daquela estrutura, e que as suas vidas são construções bem alicerçadas. Irmãos, a quebra da comunhão com o nosso Deus pode despertar a sua ira. Ele fala de tantas coisas boas, mas ele também nos alerta, e nós vemos isso no texto do verso 15. Nós percebemos isso, porque a palavra de Deus, ela nos ensina que tudo quanto nós semeamos, nós colhemos. Não tem como escapar da consequência das nossas decisões. Que as nossas decisões sejam boas, sejam conforme a vontade do Senhor, para que nós possamos colher bênçãos. Porque o verso 15, irmãos, ele nos alerta realmente, porque o Senhor, seu Deus, é um Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor, seu Deus, não se acenda contra vocês e o destrua de sobre a face da terra. Assim como o Senhor os queria abençoar e os fazer bem-sucedidos, também os alertava: esta é a minha condição. Porque se vocês não atenderem a esta minha condição, as bênçãos não acontecerão. Vocês não poderão tomar posse dessa terra. Vocês não poderão chegar lá e ver poços que vocês não abriram, casas que não construíram, vinhas que não plantaram. Não. Se faz necessário a obediência ao nosso Deus. E para concluir, irmãos, eu quero ler aqui os versos de 20 a 25, que diz assim: quando no futuro os seus filhos perguntarem:
que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, lhes ordenou? Vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. E será a justiça para nós quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Percebemos quando no futuro os seus filhos perguntarem. E os nossos filhos, irmãos, são várias etapas, várias faixas etárias. Quando eles estão mais amadurecidos lá na frente, eles conversam conosco. E eles perguntam o porquê de determinadas coisas. E aí nós vamos relatando. O Senhor assim nos ensinou. O Senhor assim nos preparou. E assim preparamos também a vocês, para que pudessem ser bem-sucedidos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, para que nós obedeçamos ao Senhor. Irmãos, obedecer ao Senhor é uma demonstração que nós o amamos, que nós somos seus discípulos. Vós sereis meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando, E é prova de amor, é prova de que nós temos o nosso Deus sobre todas as coisas, e nós o buscamos de todo o coração, toda a força, todo o entendimento, todos os momentos. Que Deus assim nos abençoe. Eu gostaria de orar nesse momento e agradecer também por aqueles que nesse mês de agosto, alguns ainda vão completar, fazer aniversário. Como eu estou para sair de férias, eu senti no meu coração apresentar essas vidas diante do Senhor e agradecer por essas vidas, agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito e que o Senhor continue abençoando. Então nós temos aqui, irmãos, o Edilson, que é filho da nossa irmã Cris, foi no dia 2, no dia 4 eu completei mais um ano, no dia 15, que vai ser ainda nessa semana, depois de amanhã, nossa irmã Vanessa, dia 16 a nossa irmã Olga, no dia 14 nosso irmão Fernando, e no dia, deixa eu ver aqui, tem a Evangeline no dia 30, tem também, acho que eu esqueci de pagar aqui, tem o irmão Eliseu também, o seu é o dia 22. Assim, marquei ele está aqui no meio, 22, nosso irmão Eliseu. E de casamento, André e Anelise, dia 16. Então eu quero orar por essas vidas, agradecer a Deus, que Deus continue a abençoá-los. Nós vamos ficar de pé, irmãos, para nós orarmos. E aí eu quero confirmar algumas das nossas atividades, e aí o louvor fará o pós-lúdico. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer pela Tua palavra, que foi deixada para nós, para que os nossos corações a conhecessem, para que nós pudéssemos examinar, e ela tem trazido princípios indispensáveis, importantíssimos, para sermos bem-sucedidos. Quando nós obedecemos aos estatutos, aos mandamentos, aos juízos do Senhor, embora os problemas, as dificuldades venham, mas o Senhor tem prometido que seríamos bem-sucedidos, vitoriosos, encontraríamos equilíbrio. E isso tem acontecido,
Senhor, por isso nós somos gratos. Ó Deus, todos esses nomes que eu li, daqueles para os quais tem dado mais um ano de vida, outros que vão completar até o final deste mês, e mesmo de casamento também dos nossos irmãos André e Elise, eu quero agradecer, ó Deus, porque até aqui Tu tens sustentado as nossas vidas, e pedimos, ó Deus, a continuação dessas bênçãos, do fortalecimento, da direção sobre cada um de nós. Oramos, agradecido em nome de Jesus. Amém.